Tinha uma médica que era europeia, se eu não me engano, suíça ou do leste europeu, que foi para os Estados Unidos, doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi a primeira a fazer uma pesquisa sobre as reações psicológicas de um paciente terminal. O paciente recebe a notícia que não vai sair dessa. Ele tem fases de raiva, de paz. Vocês já devem ter ouvido isso. Ela também se interessou por essas experiências na borda da morte. E aí surge o nome, desde o livro do Moody, EQM, abreviatura de experiência de quase morte. Foi avançando o tempo, outros médicos começaram a estudar as EQMs. Um deles se destacou, o Dr. Michael Sabon. Uma parte das pessoas teve experiência horrorosa, se viu num ambiente trevoso. Notadamente quem tentou suicidar. A quantidade de gente passando por EQMs, de alguma forma eles trazem mensagem de que a vida continua, cara, sem ser num nicho espiritualista. Então, já na virada da década de 70 para 80, eu já comprava os livros de EQM que tinha. Que é a experiência de quase morte. Senão ninguém vai entender. EQM, experiência de quase morte. E eu não esqueci da pergunta, um relato de alguma coisa. Vamos, lá pra frente a gente vai. Estão na fila. Se faltar, você me... E não é coisa do diabo também. Que também não é. É o seguinte, em 1974, um psiquiatra americano chamado Raymond Moody Jr., começou a entrevistar pacientes que tinham tido uma parada cardiorrespiratória e o médico tinha conseguido trazer de volta. Porque a morte não é a parada cardiorrespiratória. Minutos depois é a parada cerebral, sem sangue, sem oxigênio. Então, se uma pessoa teve uma parada, é possível reanimar o metabolismo. Muita gente falava, ressuscitou ela. Não, para ressuscitar você teria que ter morrido, e a pessoa ainda não tinha morrido. Reanimou o metabolismo. Tá? Então, reanimados não é igual ressuscitados. Então, ele começou a entrevistar pacientes que não se conheciam e que tinham tido parada cardíaca, por exemplo, em cirurgia, e o médico tinha trazido de volta, né, por algum artifício médico. Ele tinha uma pranchetinha com algumas perguntas, tipo, na hora que você, entre aspas, teu coração parou, o que você sentiu? Sentiu dor? Medo? Quando você voltou a si, que o médico falou que você teve uma parada, qual foi tua reação? Procurando ver detalhes biológicos, né, do corpo, de sensações, e psicológicos, da repercussão. Pô, alguém bateu na trave, quicou na linha do gol e voltou para o campo da vida. Que impacto que isso dá? Ele teve uma surpresa, porque no questionário dele, tinham várias perguntas, ele ia perguntando. Só que no meio, um dos pacientes falava assim, doutor, eu preciso contar algo. Na hora que o meu coração parou, eu me senti saindo do meu corpo. Flutuei e olhei o médico desesperado com a equipe tentando me trazer de volta. O outro chegava e falava, doutor, abriu uma luz e eu me vi dentro dela. Essa luz é um portal entre planos, um Stargate astral, aonde abre-se essa passagem, a pessoa entra e já sai em outro plano. Isso elimina a distância. É o que a física chamaria de wormhole, um buraco de minhoca, só que no astral, né? Eliminando as distâncias. E aí a pessoa entrava nessa luz, que não era um túnel de luz, e sim uma passagem. Surgia um ser luminoso e falava, volta que não é a tua hora. Então, esse tipo de relato começou a intrigar o Dr. Raymond Moody Jr. Ele percebeu, então, que 35% a 40% dos pacientes narravam sensações de saídas do corpo, que ele também não sabia o que era até então. Ele começou a investigar mais, foi entrevistando mais pacientes. Quando foi em 1974, ele lançou o clássico desse tema, é o livro Vida Depois da Vida, que saiu no Brasil pela editora Nórdica, esgotou, a editora fechou, e hoje é a editora Butterfly, que edita e às vezes está difícil de achar. O livro se tornaria um best-seller, o pioneiro, 1974, Vida Depois da Vida, Raymond Moody Jr., onde ele compilou os relatos e se colocou. Ele não interpretou, ele colocou. E ele não era um espiritualista, ele era um médico psiquiatra. Um ano depois dele, surgiu um outro livro chamado Voltar do Amanhã, do Dr. George Gordon Rich, também médico. Ele, na época da Segunda Guerra, 1943, os Estados Unidos já entrando na guerra, e ele fazendo treinamento como médico, ele teve uma pneumonia e teve uma parada cardiorrespiratória. Ficou 9 minutos com o coração parado, cara. Ainda conseguiram puxar ele de volta sem sequela. Ele, então, conta no livro Voltar do Amanhã, os 9 minutos, ele flutuando por sobre o deserto de Nevada e da Califórnia. Um ser de luz aparece para ele. Esse é o livro que eu dou de presente para alguém que perdeu alguém, porque o livro é lindo, chama-se Voltar do Amanhã, George Gordon Rich. Esses dois são os pioneiros. Tinha uma médica
que era europeia, se eu não me engano, suíça, ou do leste europeu, que foi para os Estados Unidos, doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi a primeira a fazer uma pesquisa sobre as reações psicológicas de um paciente terminal. O paciente recebe a notícia que não vai sair dessa. Ele tem fases de raiva, de paz. Vocês já devem ter ouvido isso. Ela foi a pioneira. Lançou um livro chamado A Morte ou Morrer, onde ela tratava das reações psicológicas de um paciente terminal. Ela também se interessou por essas experiências na borda da morte. E aí surge o nome, desde o livro do Moody, EQM, abreviatura de experiência de quase morte, porque estava quase morto, só faltava o cérebro morrer. Também chamado EPM, experiência próxima da morte. Aí ficou essa sigla, EQM, para esse tipo de coisa. Foi avançando o tempo, outros médicos começaram a estudar as EQMs. Um deles se destacou, o Dr. Michael Sabon, americano, que na década de 80 e 90 lançou vários livros sobre o tema. Depois foram surgindo outros livros, tá? Detalhe, hoje tem sites na internet específicos de EQMs. Tem um que eu recomendo que se chama Afinal, o que somos nós? Você deve ter assistido. É só relato de EQM. Outro detalhe, tinha um mito de que todo mundo que tinha uma coisa dessa entrava num plano de luz e voltava melhor. Não. Uma parte das pessoas teve experiência horrorosa, se viu num ambiente trevoso. Notadamente quem tentou suicidar, e o médico conseguiu trazer. A experiência não foi legal, porque se deparou com um ambiente muito ruim. Se ela tivesse desencarnado, tinha se ralado toda. Então, hoje, muita gente fala de EQM na internet, médicos, físicos, pesquisadores. É um tema que sai da característica espiritualista e que está dando um viés mais técnico. São médicos falando, não são estudantes espirituais. Então, são saídas do corpo com uma diferença, com o coração parado. Diferente da saída do corpo normal, onde o metabolismo relaxado está funcionando. É uma experiência no limite, sabe aquela coisa? Emergencial. E por que rola a saída? O metabolismo parou. Parou os laços energéticos que prendem o corpo sutil, se afrouxa e ele então emerge porque o corpo não tem força para segurar o princípio inteligente. A revista super interessante, fez uma matéria. Eu lembro. E eu li isso aí, estava assim, a ciência a ciência busca a explicação para a alma. Eu lembro de estar escrito assim, eles estão quase conseguindo. Isso. E aí era uma cena de hospital com com o númerozinho lá. Eu lembro, eu tenho essa revista. Qual foi a conclusão que chegaram nisso? Nenhuma, porque a matéria estava baseada em livros e pesquisas que são feitas por médicos na América do Norte, principalmente, que é o que hoje está espalhado pela internet. E esse canal que eu falei, Afinal o que somos, você conhece? Tem um monte de coisa, tá? Então, aquilo que estava prenunciado lá na revista e prenunciado nos livros da década de 70, agora está na internet, está no YouTube, um monte de gente falando nisso. Mas sabe o que eu acho legal? O que eu vou falar agora é mera especulação, tá? Esse tipo de relato é bom porque não está dentro de um nicho espiritualista. Você está falando de pessoas que não seguiam nada, tiveram parado, tiveram uma saída do corpo. E médicos estudando aquilo e admitindo a possibilidade. Tem um livro que se chama A Prova do Céu, né? O autor Eber Alexander, que era um médico cético, ele teve uma EQM e mudou tudo. E falavam para ele que aquilo era química cerebral, e ele provou que não. Ele, como médico, neurologista, ele teve uma EQM. Então, o que eu acho? Mais e mais médicos falando do tema desmistifica o tema. Segundo ponto, hoje a medicina tem tanto recurso que mais e mais gente é trazida na hora de um transe desse, porque você tem mais recurso do que na Idade Média, por exemplo. Conclusão, vamos ter mais relatos de EQM a cada dia que passa, porque a medicina vai conseguir salvar mais gente. Sabe o que eu acho? O plano espiritual está aproveitando essas pessoas, Alê, não todas, e mandando mensagens através delas. Elas acabam publicando um livro, 1000 leem e perdem o medo da morte. Ou entende aquilo de outro jeito, ou acalenta alguém que perdeu alguém. Então eu acho que com a quantidade de gente passando por EQMs, de alguma forma eles trazem mensagem de que a vida continua, cara, sem ser num nicho espiritualista, quebrando paradigmas dentro da área médica, inclusive. Então, é importante esse estudo da EQM, cada vez mais, é a janela aberta que eu vejo para futuro de ter algo mais técnico na abordagem da saída do corpo. Agora, se eu for ficar esperando isso, não dá. Então, eu vou me valer da parte espiritual que está na minha frente, somada desde a área hermética, a área yoga, com o que eu tenho, para poder expandir essa experiência.